de que essa aeronave pudesse voar no dia seguinte ou após esse relato. Tanto desleixo cobrou um preço alto, 62 vidas. No dia 9 de agosto de 2024, o ATR da Voipaz, prefixo PS-VPB, caiu em Vinhedo, interior de São Paulo. Ia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos. Ninguém sobreviveu. Segundo o documento da ANAC, de 266 páginas, entre os principais fatores que contribuíram para o acidente estão uma cultura na Voipaz de adiar reparos e tratar como normais falhas, na verdade, muito graves nos aviões, erros de pilotagem e falha estratégica nas tomadas de decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que permitiu a Voipaz seguir em funcionamento, mesmo sabendo das violações cometidas pela linha aérea. Nós ouvimos a ANAC. Os relatórios do CENIPA, eles sempre costumam ser muito diplomáticos, muito sutis e muito focados na questão técnica. No entanto, o relatório me chamou a atenção por responsabilizar a interação entre a ANAC com a Voipaz como um dos fatores que causaram o acidente. Como é que o diretor-presidente da ANAC recebeu esse relatório? O CENIPA aponta as ações da ANAC como fator contribuinte. Não necessariamente diz que a ANAC foi responsável pela queda do avião. Nós estamos olhando com muita humildade as recomendações do CENIPA para nós e vamos adotá-las. Os fiscais da ANAC detectaram reparos feitos com saco de vômito, galho de árvore, um comandante me falou de palito, cola de papelaria, fita crepe. Por que isso não vai adiante e a empresa não é duramente punida? Muitas das informações que a empresa nos enviava eram informações falsas. Um fiscal da ANAC chamava o mecânico da Voipaz e falava assim, olha, você tem que trocar essa peça aqui. Quando o fiscal ia lá ver, via que tinha um documento da troca, que ele tinha reportado a troca, mas que na prática não tinha trocado nada. Entre 2022 e 2024, os fiscais da ANAC notificaram a Voipaz 10 vezes por irregularidades no sistema de degelo. Aí a empresa dizia que tinha feito conserto e seguia voando, até que aconteceu o desastre de agosto de 2024, que teve origem exatamente nos equipamentos de degelo. Esse tema sempre aparecia nas conversas do copiloto Humberto Alencar e Silva com a esposa. Os pilotos conversavam entre si, né? E todos sabiam que essa aeronave, o degelo, o de-ice, não estava funcionando. Ele falava, meu anjo, não fazem o mínimo. Eles não entregam pra gente o mínimo. Para os ATR, os sistemas de degelo são fundamentais, porque esse modelo voa justamente nas altitudes com muita formação de gelo. Por isso, ele tem dispositivos chamados de boots que inflam e expulsam o gelo das asas. Este piloto instrutor, com 9.000 horas em ATR, explica. As asas do ATR têm quase 30 metros. Se acumular gelo nelas, isso pesa e o avião pode ficar com algumas toneladas a mais. E o gelo também gruda em muitas partes, como as bordas de ataque. As asas precisam sempre estar bem lisas. Se a superfície muda por causa do gelo, isso cria arrasto em vez de sustentação. No voo final do PS-VPB, os alarmes de acúmulo de gelo começaram a disparar ainda na subida e voltaram pelo menos 7 vezes durante o trajeto. O avião tinha decolado com um sistema de degelo inoperante e esse, quando foi acionado, falhou. A tripulação, então, desligou o sistema e seguiu voando a 17.000 pés, cerca de 5 quilômetros, em vez de descer para 11.000, o que poderia salvar o voo, escapando do gelo. Quando tem gelo, o que você quer é descer o mais rápido possível, porque em 1 ou 2 minutos a temperatura já sobe e o gelo vai embora. Mas isso não foi feito. Os pilotos da Voipaz estavam tão acostumados a voar com 1000 problemas acontecendo que eles seguiram ali normalmente batendo papo sobre as suas vidas pessoais, o que é comum em cabines de comando, não significa necessariamente distração. E também preparando um pouso em Guarulhos. A essas alturas, sem que eles se dessem conta, o avião já estava mal conseguindo se manter no ar, por causa do peso do gelo acumulado nas asas
E também porque esse gelo muda o perfil aerodinâmico da asa, ou seja, o jeito que o vento passa por ela. Esse perfil já estava totalmente degenerado. Quando foi feita uma curva de aproximação à direita, o ATR estolou, ou seja, perdeu sustentação. Ainda dava para resolver, mas os pilotos não souberam fazer isso. O avião entrou no chamado parafuso chato e caiu. Eu fui piloto acrobático e mesmo assim, se você me pedir para colocar um avião em parafuso chato, eu não saberia. Nunca tinha visto acontecer isso com um avião de linha aérea. Eles perderam 4 quilômetros de altitude, 14 mil pés, em 1 minuto. Uma loucura, nem no simulador dá para reproduzir. A queda foi o epílogo triste de uma longa história de erros. Em 2023, a Voipaz concentrou 82% das falhas apontadas pela ANAC nas empresas aéreas do país, sendo que a companhia operava só 0,6% dos voos no Brasil. Como é que a ANAC deixa uma empresa dessa em um ano? Nós não estávamos na ANAC na época do acidente. Nesses anos anteriores ao acidente, nosso time técnico detectou uma degradação. Foram vários problemas de manutenção, reportes mentirosos, né, que a companhia dizia que trocava um determinado equipamento ou não trocava, ou fazia de uma maneira errada. A ANAC foi enganada pela Voipaz. Eu posso dizer que sim, muito sim. Nosso corpo técnico fez análises baseadas em documentos que não eram documentos verdadeiros. A Voipaz informou que sempre adotou procedimentos sérios de segurança, capacitação e orientação de tripulação, e que sua atuação sempre esteve pautada em padrões de segurança internacionais. A empresa disse ainda que a tripulação era experiente, capacitada e devidamente certificada. Segundo o diretor-presidente da ANAC, a partir de agora, a decisão de manter ou não uma empresa voando não vai mais ser só da área técnica. É uma decisão muito subjetiva, então nós estamos trazendo isso para a diretoria tomar decisão. Está dizendo, de certa maneira, que a ANAC não é só um órgão técnico, mas também um órgão político? Não digo político, mas é um órgão que tem que ter uma visão matricial, uma visão de cima. Mas que argumento pode ser mais importante do que aviões voando, caindo aos pedaços e podendo matar pessoas? Como falei, as fiscalizações foram feitas, foram detectadas não conformidades, mas o que acontecia era que a empresa reportava à ANAC que tinha feito a manutenção. E, na verdade, não tinha. A ANAC só proibiu definitivamente a Voipaz de operar em junho de 2025, 10 meses depois do acidente. Agora, o trabalho do CENIPA terminou, mas as investigações policiais prosseguem. O que cabe a nós, familiares? Tentar, pelo menos, colocar na justiça aqueles que realmente tiveram essa culpa. E as pessoas sabem que tiveram culpa. Não são 62 CPFs, foram 62 pessoas. Cada pessoa que estava ali naquela aeronave tem uma história, tem uma família,